Olha, cerca de 10 mil alunos da rede pública e estadual devem ingressar em universidades. Esse é o assunto da nossa entrevista aqui com a secretária de Educação, Rejane Dias, que já está aqui conosco. Secretária Rejane, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Jaelson. Boa tarde aqui, nosso querido Alivaldo. E uma boa tarde muito especial aí para todos que estão nos assistindo. Secretária Rejane Dias, em 2016, 8 mil estudantes da rede pública conseguiram acesso às universidades. Como é que esse ano de 2017 conseguiu-se essa meta, 10 mil estudantes ingressando na rede? Eu gostaria já de iniciar parabenizando aí os nossos estudantes, parabenizando os nossos professores, porque, na verdade, o envolvimento de todos ali na secretaria, inclusive professores, os nossos gestores e, principalmente, a família, eu acho que surtiu todo esse resultado que realmente nos orgulha muito. Então, Jaelson, em 2016 foram em torno de 8 mil. Esse ano, já com base no Enem de 2017, nós vamos chegar aproximadamente a 10 mil. Então, bate aí até a meta do último Enem. E isso com relação ao próprio SISU, ainda temos a UAB e a UAP já para esse ano, vestibular. Temos também aí essa nota do Enem vai servir aí para o ProUni, para o FIES, juntando tudo aí, vamos chegar a mais ou menos isso. Mas assim, foram muitas as ações que aconteceram, inclusive eu quero aqui enfatizar que o Enem é uma grande prioridade da Secretaria de Educação. Lançamos o Passe Livre Enem, que permitiu garantir o transporte escolar para os nossos alunos aqui da capital, em torno de 10 mil. Mobilizamos todo o transporte escolar também no interior do estado. As grandes revisões de auditório que aconteceram na capital, mas também levamos para todas as regiões do Piauí, enfim, chegando aí nas 21 gerências regionais, além das revisões que acontecem no ambiente da própria escola. Eu gosto muito dessa coisa de utilizar a tecnologia. Nós criamos aplicativos como as aulas que são ministradas pelos melhores professores de cursinho aqui da capital. O aluno ele baixa no tablet desse, ele baixa essas aulas também no próprio celular, no computador da casa dele e assiste de onde ele estiver essas aulas. E aí a novidade veio exatamente a redação online, que permitiu o nosso aluno também ter uma condição, um preparo maior. De fazer e receber as respostas. Era porque na medida em que ele ia treinando mais, os professores redatores contratados ali pelo canal da Educação, quase que online dava essa redação corrigida. Isso fez com que eles realmente tivessem todas as condições de treinar bem aí a redação. Evidentemente que nós vamos continuar com todas essas ações, aprimorando cada vez mais, porque está aí o resultado. Só nos orgulha. Imagina, os nossos alunos foram 10 que passaram aí para a medicina. Sim. Alunos lá de Taueiras, como Matheus, de uma das nossas escolas, Monsenhor Uchoa, que eu quero aqui parabenizar. A unidade escolar Monsenhor Uchoa, lá de Taueiras. Exatamente, quero até aqui aproveitar e parabenizar o Matheus, a própria escola, a direção da escola, os nossos professores. Também tivemos aqui na nossa capital, tivemos em Picos, alunos aprovados para medicina, até alunos da EJA, Joelson. Nós tivemos aluno que passou para medicina. Educação de jovens e adultos. Exatamente, que é a educação de jovens e adultos, que passou também para medicina. Eu digo isso porque são os cursos mais concorridos, mas teve vários, teve para direito, na Federal também, na UESP, para engenharia, para enfermagem, para matemática, para física, enfim, dos mais variados cursos. Só o que chegava para a gente ali era notícias que, com certeza, que até hoje nos emociona muito de ver o sonho deles, todo o esforço feito ali pelos nossos alunos, enfim, sendo realizado, né, que é exatamente ingressar no ensino superior. Isso parece que se tornou uma meta, né, com as revisões, isso ganhou, vamos dizer, visibilidade pública. A população começou a ver, olha, os estudantes das escolas públicas estão dispostos a competir, mas tem todo um trabalho por trás. Tanto vocês lembram aí a redação, era 980 pontos, era 960, 980, era impressionante o quanto realmente nós
nós melhoramos o quanto nós avançamos nessa questão realmente de mais alunos serem inseridos aí nas universidades. Tem até o caso aqui do estudante de Oeiras, do 7 de Oeiras, que conseguiu Pedro 980 Sá, né? pontos. 980 pontos. Pedro Sá, exatamente. A Conceição aqui pelo telefone, pelo 99040322, está pedindo para a senhora também fazer referência ao trabalho dos professores, que fazem parte desse corpo de preparadores aí dos estudantes. Com certeza, acabei de elogiar, né? Tá aí, com certeza. Conceição. Bom, e quais são os próximos passos a serem dados nessas metas da educação, não necessariamente na aprovação de estudantes da Universidade Federal ou nas universidades públicas, mas também na formação de base desses estudantes? Olha, continuar com aquilo que vem dando certo. Uma das prioridades que eu já falei é o Pré-ENEM SEDUC. Então, nós vamos também buscar estar aprimorando, buscando aí mais tecnologias para isso. Além disso, continuar ampliando as escolas de tempo integral, Joyce, porque o estado do Piauí, quando a gente chegamos ali em 2015, nós tínhamos aproximadamente 40 escolas de tempo integral. Chegamos hoje em torno de quase 80, quase que dobramos, né? O governador destacou hoje, secretária, na mensagem lá na Assembleia, o ensino técnico, informando inclusive que é uma realidade pouco até conhecida, que ele já chegou na condição de universalização no Piauí, em todos os municípios, um ponto de apoio de formação técnica. Como foi possível isso? Aí onde está, usando o que? A tecnologia, o canal Educação à Mediação Tecnológica. Então, praticamente, nós já universalizamos o ensino técnico profissionalizante, ofertando aí 3 cursos. E, além disso, vamos dizer assim, essa ideia também de utilizar a mediação tecnológica para levar ao ensino superior, que no caso, o curso superior em administração. 60 polos, 60 cidades no ano passado, e a nossa meta também é chegarmos até o final desse ano de 2018, universalizando também o ensino superior, que eu acho que é uma grande conquista. Também utilizando a tecnologia. De todo o Estado, né? Utilizando. Então, o sonho do governador, no sentido de que o ciclo completo da educação pudesse ser implementado em todos os estados, nós estamos caminhando para isso. Tá certo. O ensino, as escolas em tempo integral, que muitas vezes as pessoas se perguntam como isso vai ser colocado em prática em algumas escolas, com a estrutura que possuem. Como é que isso está preocupando o governo no que diz respeito à preparação das estruturas escolares para as escolas em tempo integral? Exatamente. Assim, como nós temos uma meta bem definida, que é exatamente ampliar as escolas de tempo integral, uma parte disso foi mesmo com recurso do Tesouro do Estado. A outra parte, porque nós aderimos o programa do governo federal, no sentido de ampliar essas escolas, como está sendo feito em praticamente em todos os estados do Brasil. Então, com essa ampliação, o fato da gente ter dobrado o número, nós vamos chegar a quase 10 mil novas matrículas só com relação ao tempo integral. Essa questão da infraestrutura das nossas escolas também tem sido um ponto de atenção e de preocupação. Olha que nós estamos vivendo uma das piores crises em todo o Brasil, que afeta, obviamente, os estados e os municípios. Então, mesmo assim, com toda essa dificuldade, foi investido aproximadamente 150 milhões no sentido de melhorar a estrutura das nossas escolas, porque não é só também melhorar a infraestrutura, mas tem a questão dos equipamentos. Em termos de equipamentos, chegamos aí a 70 milhões aproximadamente. Agora sim, eu quero ressaltar que quando nós chegamos também ali na secretaria, nós tínhamos vários convênios com o FNDE. Inclusive, as escolas José Pacífico, essa aqui no DC, uma belíssima escola profissionalizante que nós entregamos, e uma outra de Esperantina, entre outras, estavam paralisadas essas obras. Então, fizemos um esforço, uma parceria muito grande com a CGE, no sentido de às vezes faltava prestação de contas desses convênios, alguns documentos, e impedia desses recursos virem, além da medição que não era mais feita. Então, o dinheiro não ia mais para as obras, não fazia a medição, não tinha como você atualizar. Então, nós resolvemos toda essa situação e isso permitiu a gente terminar essas obras. Se a gente for somar, Joelson, Elivaldo,
chegamos aí a quase 400 milhões que o Estado deixou de devolver, porque na medida em que você não presta conta como deveria prestar, aí o que acontece? Você tem que como é que se diz, atualizar e devolver esses recursos. E uma outra parte de convênios que não foi executado, estava já expirando o prazo, e aí nós tivemos que negociar junto ao FNDE, e o certo que a gente executou. Eu estou falando de obras, eu estou falando de equipamentos, estou falando de laboratórios, estou falando de splits, né? Para a gente climatizar as escolas, só aí de um convênio em que nós adquirimos agora 5.000 splits. Mas muitos podem perguntar, mas por que a minha escola ainda não chegou a esses splits? Porque, gente, tem que ter um planejamento. Não havia um certo planejamento, porque não é só chegar e colocar lá esses equipamentos de ar-condicionados. Tem que estar forrada a escola, a parte elétrica tem que estar ok, tem que ter subestação, porque senão não funciona. Mas se não tiver todo esse conjunto, para poder colocar os equipamentos. Mas mesmo assim, eu considero que a gente avançou bastante. Claro que a gente precisa avançar mais com relação à climatização das nossas escolas, que também é um grande pedido dos nossos professores e alunos. Né? Olha, vamos falar aqui um pouquinho sobre os professores. Secretária, existe a possibilidade, aqui eu já aproveito para fazer a pergunta do Marcos, de se convocar novos professores para a rede pública estadual? Segundo ele aqui, existem alguns professores substitutos sendo aguardados para serem chamados, e a Conceição está perguntando aqui em relação à valorização salarial dos professores, se existe algum projeto nessa linha. Olha, com relação à valorização, tem aí a questão do piso dos professores. O governo do estado do Piauí também, desde o início da gestão do governador Wellington, procurou cumprir com o piso nacional. Então, não foram todos os estados, me parece que a metade dos estados, se a gente for fazer um histórico de 2015 até aqui, que realmente conseguiram honrar com o piso. Diferente aqui do estado do Piauí, que o governador honrou até aqui. E, além disso, a questão da qualificação também, que eu entendo que é de suma importância. Os nossos professores, a gente tem tido assim, uma atenção muito grande, um carinho muito grande, porque eles têm solicitado bastante essa questão da própria formação continuada. Tanto é que nós fizemos agora 2 grandes formações, com a dupla gestora, mais os gerentes regionais, já preparando para o início do ano letivo. Além disso, a garantia do mestrado, o afastamento remunerado dos nossos professores. Então, isso tudo também faz parte da valorização do profissional, do trabalhador em educação. Então, eu acredito que, claro que a gente deve continuar com esse tipo de ação, buscando sempre valorizá-los. E também você falou com relação aos substitutos, que foi a segunda pergunta, né? Então, nós vamos chamar conforme a necessidade. Então, o início das aulas está previsto agora para o dia 19. Então, nós vamos chamar esses professores, porque hoje está tudo muito informatizado na Secretaria de Educação. Nós criamos o ICEDU, que é um sistema próprio nosso, que diz qual a real necessidade de contratação de professores e das disciplinas escola por escola. Então, é conforme, vamos dizer assim, esses dados que são colocados ali pela Secretaria de Educação, com base no ICEDUC. Agora uma pergunta para a deputada Rejane Dias. É um ano eleitoral, deputado, o seu partido, o PT, fez uma reunião aí no final de semana e um dos pontos discutidos foi exatamente a candidatura da senadora Regina Souza, que teve o respaldo agora partidário, e uma outra, a estratégia da eleição proporcional, que diz respeito à senhora. Ou seja, o PT buscando uma chapa pura para concorrer a mandatos na Câmara Federal e também aqui na Assembleia. A senhora concorda com o que foi decidido? Então, gente, todo pleito eleitoral sempre tem essa discussão, não tem jeito, né? É verdade. O próprio PT discute isso, tem o seu ponto de vista, tem as suas razões para isso. Os partidos também que vão formar esse bloco aí com o governador, chapa, enfim, também tem lá os seus argumentos. Eu acredito, Elivaldo, que vão chegar a um bom termo, né? Assim como já aconteceu nas eleições passadas, com o próprio governador sendo protagonista disso, eu acho que a tendência é de, vamos dizer assim, de chegar aí num bom entendimento. O mais importante é o projeto que nós defendemos,
um projeto que vem dando certo no estado do Piauí, um projeto de desenvolvimento e de crescimento do nosso estado. Eu acho que é isso que nos une, e a preocupação de que esse projeto possa ser aperfeiçoado, continuado, porque todo mundo aqui, quem está na política, nós estamos aqui para servir o povo do Piauí. Então, eu acredito que nós vamos chegar em um bom termo. Com relação à senadora Regina, é uma grande senadora realmente atuante, uma pessoa séria, né, dedicada no que faz ali no Senado. Então, vamos esperar aí que venha se consolidar também, vamos dizer assim, essa candidatura dela. A senhora não quer falar muito a respeito desses cenários. Na posição em que a senhora está, certamente é complicado falar. Mas hoje, em relação à possibilidade da sua candidatura a deputada federal à reeleição, o ideal seria, na sua avaliação, uma chapa formada por PT nas eleições proporcionais, ou seria interessante formar um bloco com outros partidos? Olha, é algo assim, Jaelson, que tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado. Evidentemente que o governador, na condição que está hoje, o governador Wellington Dias, né? Que foi eleito com um somatório de forças políticas, é algo que tem que ser muito bem analisado. Claro que se fosse depender, se fosse ouvir só o PT, claro que o PT iria defender, vamos dizer assim, talvez aí um vice, né, do próprio partido. A senhora reconhece que não é só o PT que não é só o PT, né, gente? A gente sabe que não é só o partido. Claro que tem outras forças que também ajudam o governo, forças políticas que também têm contribuído, não é, com essa grande gestão do governador Wellington Dias, que tem que ser ouvida, né? Tá certo. Olha, inclusive o Délio Rocha, lá em Brasília, ouviu a senadora Regina Souza a respeito dessa possibilidade dela ser candidata à reeleição no Senado. Vamos ouvir o que disse a senadora. Tem duas vagas, né? Por que ninguém está de olho na outra vaga? Todo mundo tem direito de querer ser candidato a senador. Agora, por que a vaga da Regina? Então, eu tenho certeza do trabalho que estou fazendo, do reconhecimento da população do meu trabalho. É claro que a chapa governista, a base do governo cresceu demais, que o governador tem esse problema na mão. Agora, o meu partido disse que eu sou candidata. Então, eu sou candidata até meu partido dizer que eu não sou. Isso cria um problema para o governador, secretária? A nossa senadora, como sempre, muito positiva direta, nas né? coisas dela. Porque somente a minha vaga que está sendo questionada, né? É interessante a colocação dela, né? Então é isso, eu acho que isso tudo parte, gente, não tem como eu me precipitar em alguma coisa aqui, até porque eu não falo pelo governador, sim. Né? Mas as minhas observações também é de quem está também na política, de quem tem um mandato concedido pelo povo. Isso depende muito das conversas, da própria articulação do governador aí com os partidos aliados e com o próprio partido dele, que também cobra certas posições do próprio governador. Mas eu acredito que todo pleito é assim, sempre tem essas discussões. No final aí se agita, né? A decisão no dia da convenção, né? No dia da convenção, exatamente. Não é incomum que a senhora e outros secretários deixem o cargo temporariamente para participar de votações importantes em Brasília na condição de deputados federais. Agora, a Câmara deve discutir a reforma da Previdência. A senhora pretende participar também dessa votação ou permitir que a formação da bancada como está faça? Eu deverei voltar a Brasília para poder participar dessa votação. Até porque, tudo bem, a gente entende que a Previdência hoje no Brasil é um problema sério. Chegou numa situação muito complexa. O problema é que o governo que está aí para poder levar uma pauta tão séria como essa, que vai atingir toda uma população, é muito complicado isso, né? Então, além disso, precisa discutir mais. Agora, o que não pode é o trabalhador, né? Aquele que é o mais fraco dessa relação ser penalizado. A senhora vai sair da Secretaria de Educação para participar, então, da votação, que vai ser dia 19, a previsão do governo. Agora provavelmente, provavelmente. E a sua sucessão lá na SEDUC, já está resolvida? Bem, a preocupação do governador Wellington é a continuidade das ações. Será o nome da equipe? Então, eu tenho excelentes nomes na equipe. Da equipe, né? Provavelmente vai ser da equipe. O prazo para a sua desincompatibilização? E depois ele vai escolher, né, o governador. O prazo para a desincompatibilização seria 7 de abril. Né? Isso. A senhora deve fazer isso antes do prazo, somente no final do prazo? Como deve ser? Normalmente no final do prazo que a gente faz isso, né?
no final do prazo. Então você não vai, por exemplo... Me afasto e assumo a Câmara novamente. Você vai assumir a Câmara para votação da reforma da Previdência, Sim, retorna à Secretaria e Sim. somente no final do prazo vai fazer Sim. Essa votação. Agora, a senhora vai entrar para a disputa agora, a reeleição, dentro de um cenário que foi se construindo de imagem dos políticos que não é a das melhores. Como é que a senhora acha que essa discussão que acontece hoje no Brasil, em torno da política brasileira, é prejudicial ou benéfica para o político? Para aquele que atua como político, que vai disputar as eleições esse ano? Realmente, esse pleito, ele é diferenciado, né? Porque o que está sendo discutido mesmo em todo o Brasil, o que está sendo avaliado é a postura realmente dos políticos, né? Então, eu acho que a população vai analisar muito o fato de realmente ter aproveitado o mandato que o povo concedeu para fazer boas ações que realmente pudessem repercutir na melhoria de vida das pessoas. Acho que isso vai levar muito, a população vai levar muito em consideração a isso. E a questão mesmo da ética em si, na política, o comportamento que ele vem mantendo, enfim, eu acho que o político vai ser muito observado, vai ser uma eleição realmente, vamos dizer assim, que o povo vai cobrar mais, vai ser mais exigente ainda. Eu penso dessa forma, com os políticos. A ideia do Partido dos Trabalhadores de defender o nome do ex-presidente Lula para a disputa à presidência da República é algo que agrada a senhora como militante, como filiada ao Partido dos Trabalhadores? Claro, o Lula é a nossa principal liderança, né? Apesar da condenação, a senhora acredita que é? Vamos esperar até a última instância, né? Ainda há recursos. O Lula, a gente sabe que é um grande líder político, foi um grande presidente, um presidente que inovou em muitas das ações que ele conseguiu implementar, sobretudo o cuidado com os mais pobres, né? Então, foi um presidente que cuidou bem da educação, foi um presidente que proporcionou o programa Bolsa Família, fazer com que as famílias pudessem realmente se alimentar com mais dignidade. Então, foram muitas coisas boas. Vamos imaginar Minha Casa Minha Vida, quem não tinha casa passou a ter. As pessoas lá da zona rural que passou a ter casa própria, que passou a ter energia quando não tinha, que passou a ter um posto de saúde, que aumentou o consumo, principalmente dos mais pobres, que não esquece essas ações. O próprio ProUni foi criado pelo próprio presidente Lula. Então, são coisas que impactaram a vida das pessoas, que eles sentiram que houve uma melhoria considerável, e é o que vai estar em xeque, né? Então, esperamos que dê certo aí, que ele consiga realmente ser absorvido. Até porque não há nada que comprove, né, de que houve um crime, um dano na administração do próprio presidente Lula, a sua própria conduta, né? E acredito ainda na justiça, né, de que vai prevalecer o fato de que o Lula realmente... Eleição sem Lula é muito complicado, né? É muito complicado. Eu acho que o que está em jogo aqui, que eu quero dizer, é a questão da própria democracia. Né? A participação do ex-presidente Lula nesse processo eleitoral, gostando ou não. Sei que muita gente é contra, tem uns que gostam, tem uns que não gostam, mas o que não pode é alguém ser condenado sem que realmente se apresente algo material, algo que realmente seja incontestável. Tá certo. Eu queria agradecê-la, secretária Rejane Dias, muito obrigado pela participação agradeço. Aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, você continua conosco? Ah, sim, claro. Tá certo.